A paz de Deus. Peço aos irmãos e irmãs que ajudem o canal, se inscrevendo e compartilhando. Manda para os irmãos que creem. Eu creio que esse vídeo pode ser a libertação dele e trazer alegria na alma. Deus abençoe. Queridos irmãos, deixemos de cantar este hino. Vamos passar para a Irmandade algum conselho que são necessários. Os irmãos sabem que nós sempre andamos nos conselhos que Deus preparou, mas a obra vai de luz em luz e sempre embasado no que está na Escritura. Nada se faz se não tiver embasado o assunto na Escritura. Tudo a nossa luz, o nosso mapa, a nossa rota é a Escritura. Então, queridos irmãos, nossos irmãos sabem que nós temos uma quantidade de servos, anciãos, diáconos, cooperadores, administradores, da parte da orquestra, da piedade, todos. E todos são irmãos que Deus prepara, que é orado e são colocados no ministério para trabalhar na obra de Deus. Quem coloca esses irmãos é sempre os servos que estão atendendo a obra, e não podia ser diferente. Quem tem que ver um irmão que tem dom, um irmão que tem prazer, tem bom testemunho, uma família exemplar, um irmão bom que administra a sua casa, a sua família, é esses irmãos que devem servir a obra, que são pessoas exemplares no meio da Irmandade. Bem, então isto ocorre apresentado, como já disse, os cargos na obra de Deus, e é trazido como o caso de ancião e diácono, numas reuniões aqui em São Paulo, e quando é fora daqui, nos estados e nas capitais, também são orados para novos servos. E quando são em outros países, também em outros países tem as regionais, e é orado para novos irmãos, para ir atender a obra de Deus. Por quê? A obra, sempre nós temos um ministério envelhecido. Todos que vão para o ministério, muitas vezes não são novos, são irmãos já de uma idade. E às vezes a duração no cargo é uma duração curta. Às vezes 10 anos, 20 anos, a vida termina, ou a saúde, ou não pode mais viajar, não pode mais entender, é a audição, é a pressão alta, é a diabetes, é a fragilidade da saúde, e a pessoa vai indo, sendo moído pelos anos, e a saúde desaparece, e precisamos sempre de colocar novos irmãos para atenderem a obra de Deus. Além disso, ainda tem, além dessa fragilidade da saúde, nós temos também alguns casos de alguns que não se portam tão bem com o seu testemunho, procedem alguma coisa que não convém, levianamente, de uma forma inconveniente, e que o próprio povo já não recebe mais a palavra e nem aceita mais aquele irmão no cargo, porque a Irmandade é santa e exige que também todos sejam santos. Então, isso é necessário, e isso não pode relaxar na obra. Quem não proceder direito não tem condição de ficar atendendo a obra. Como é que a pessoa vai ficar atendendo a obra com pecado? Ou endividado? Ou largou da mulher? Ou nunca mais deu testemunho bom? Deixou a esposa numa situação de criancinha que é pequena, e ela se esforçando para dar comida, e ele bem bonito atendendo o culto? Mas de jeito nenhum. Ele que vai procurar outro lugar. E muitos vêm no nosso meio, desculpa falar, é uma fala até assim um pouquinho forte. Muitos vêm no nosso meio achando que, vindo na congregação, dali a pouco estão no ministério. Quem vem atrás de ministério não é boa coisa.
É bom vir aqui para encontrar salvação. Nós viemos aqui para salvação e não atrás de cargo. Cargo não salva ninguém. Nem ser novo, nem ser velho, nem ser o que preside, o que atende. Quem salva é as obras de cada um. Quem sabe é a vida de cada um. E o temor que tem a Deus e que se deve a Deus. Então, irmão, quando a pessoa tem um cargo na obra, ele é colocado, é por tempo indeterminado, enquanto durar a sua vida, a sua saúde, ou ele quiser ficar no cargo. Quando não quer sair, ele pode pedir e deixar o lugar. Não é obrigado a ficar, correto? Isso está no nosso estatuto, na página 8, é o primeiro que a pessoa pode pedir e deixa o lugar, seja o cargo que for, ele pode renunciar. E se não quer renunciar, numa reunião ele comunica que não vai ser mais, também está resolvido. É tudo pacificamente, na paz, e ele continua com liberdade e deixou de pregar a palavra, de atender os cultos, ou o ministério que tinha, certo? Mas a liberdade, a salvação, o direito de vida eterna, o direito de tomar santa ceia, o direito de orar, o direito de estar no culto conosco, isso o ministério não tira. O que o ministério olha é o ministério que a pessoa tem, se pelo seu porte ele tem condição de ocupar um cargo desse na igreja. É por isso, querida irmandade, é bom salientar que é por isso que a obra de Deus é uma igreja séria. Se nós afrouxássemos e se nós tolerássemos o pecador, tolerasse aqui caloteiros, tolerasse mentirosos, tolerasse o que a pessoa que faz o que bem quer e fica no lugar, onde vocês iam buscar a palavra? Onde o seu filho ia buscar a palavra? Onde o seu neto ia ouvir a palavra? Como a igreja é séria, os que estão na frente têm que ser de boa reputação também, a partir de mim e a partir de qualquer um aí que tem cargo. Se não tem cargo é uma situação, mas se tem ministério, principalmente de pregar a palavra e de ensino no púlpito, se não tiver condição, não pode ser. Está bem entendido? Em Irmandade, por isso, esses conselhos, a Irmandade não participavam deles. No passado, não. Nessas últimas assembleias que tivemos, é que despertou-nos o Senhor para falar isso para a Irmandade. Ensinar a Irmandade, que às vezes a Irmandade toma dor de um que parou, mas não sabe o que ele fez. E às vezes também nós não podemos falar o que ele fez, que desmancha toda a família dele, acaba com a vida dele. Então nós aguentamos a paulada, aguentamos toda a situação em cima de nós, que fala esse ancião é isso, aquilo, não tem problema, pode falar o que for de nós. A igreja não pode sofrer por algum errado. Podemos sofrer por estar certo, mas sofrer porque fomos coniventes e nos afrouxamos, isso nunca. Então, queridos irmãos, pessoa colocada no ministério, chega um determinado tempo, ele diz, não quero mais, é livre, eu vou mudar, vai embora, está bem, não quero mais, não gosto mais de ser esse ministério, não quero mais ter esse cargo, é livre, pronto, vem, traz uma carta, se quer trazer, se não quer, a própria reunião ministerial, tomando conhecimento, põe na ata que fulano declarou a viva voz perante os presentes que não quer ter mais o lugar na obra, está resolvido. É muito simples. Bom, então, a pessoa pode, às vezes, deixar o lugar por mudança para outra localidade, até mesmo para estudar os filhos, no lugar que está, atendendo a obra
ali naquela cidade não tem local para os estudos, ele se muda, estuda os filhos. Só ele indo para lá, deixou o lugar da onde ele saiu, que ele foi ordenado para aquela cidade. Chegando lá, se o ministério de lá achar que ele pode continuar, o ministério de lá entra em contato com os irmãos da onde ele saiu, e se a referência for boa, a notícia for boa, não tem por que deixar fora um irmão que tem toda a virtude de Deus para o ministério. É ocupado, é aproveitado, mas com consentimento da onde ele saiu e da onde ele chegou, porque às vezes sai daqui por briga, sai daqui por desentendimento e chega lá, arruma mais outro desentendimento. Então essa coisa é olhada dessa forma, e Deus tenha guiado, e assim tem ficado bom. E também, irmão, pessoas que assumem compromisso contrário aos princípios da congregação cristã no Brasil, o que implique na ausência inevitável nas reuniões ou na impossibilidade de atendimento pontual das exigências do cargo. Pessoa assumiu um compromisso de trabalhar à noite e o culto. Eu assumi um compromisso de trabalhar fora e a irmandade. Então, depende do que ele assumiu, é convidado, é conversado com ele, se ele quer deixar o lugar. Ou às vezes é por um período que ele está num turno de trabalho, dali a pouco se acerta e volta a atender. Quer dizer, nesse interim, o ministério faz uma explicação que ele deixou por isso, por trabalho, mas daqui a pouco está de volta. Tudo é compreensivo, tudo se ajeita. Outra coisa, a incapacidade física e jurídica que o impeçam de exercer o cargo ou função. Pessoa que tem uma capacidade não pode ficar de pé, não tem mais voz, não tem franqueza, incapacidade jurídica, às vezes processo nas costas, tudo quanto é coisa despeja em cima daquela pessoa, como diz lá, processado, com coisa de dolo, com engano. Tem processo, mas é coisa pesada em cima. Procedimento que não é de um cidadão correto. Por isso também pode perder o seu lugar. Tá bem? Outra coisa que vem aqui, sempre Deus tem dado de falar. Um mentiroso, por exemplo. Um irmão que mente para tudo quanto é lado, ele pode ser pregador da igreja? Um que não paga a conta, pode ser pregador? Pode ser? Eu conheço um que nem a mulher dele acredita nele. Mas verdade, irmão. Isso faz mais de 50 anos já. Eu sei disso. A mulher dele, eu não acredito nele. O filho dele falou, ô pai, para de falar, ninguém acredita em você. Vocês estão vendo? Como é que vai ficar? Aí depois deixou o lugar. Mas, irmão, é uma situação. A pessoa tem que ter uma vida arrumada, limpa, em condição de ser um pregador, um ensinador do Evangelho. Então, irmão, vamos prosseguindo. E depois diz, inidoneidade moral, pessoa que perde a idoneidade, que tem tantos assuntos que perde a idoneidade, e moral e espiritual, como já exemplificamos, inabilitem para a função. Improbidade e dissídia, aquele que procede de uma maneira imprópria, e também a dissídia, que é, irmão, a maneira a pessoa relapsa, que não cuida, não chega no horário, não mantém os seus compromissos, e chega a hora que quer para o culto, e assim, tudo isso, nós não vamos ter um cooperador que era para começar às 7h30, e chega às 7:45 e ainda dá bronca na irmandade. Então, tem coisas que não pode tolerar. Vocês estão vendo que isso, para a obra de Deus se manter pura e santa, é que tem isto aqui. Se todos, irmãos, tivessem o temor de Deus
e servisse a Deus com consciência pura, não precisava desse papel. Isso aqui é para aqueles que não se portam em condições. Que os que têm condições nunca dão problema, nunca criam caso, nunca estão insatisfeitos. Em tudo que Deus prepara, estão glorificando a Deus. Então vamos prosseguir. E também impropriedade e dissídia, quebra da fidelidade à doutrina ou à disciplina ministerial da congregação, a juízo do conselho de anciãos. Vamos pôr, passamos um ensinamento, ele diz, não vou falar esse ensinamento. O culto agora é 7 horas, não vou começar às 7 horas. É um homem que não é sujeito ao conselho. E se ele não está em comunhão com o ministério que ele exerce, é bom que ele deixe. Não é verdade? Como é que vai ficar com uma pessoa que é contra aquilo que ele está? Então, por isso, damos este conselho, e quando tiver algum assunto que não cabe dentro desses exemplos que aqui falamos, que não está explícito aqui nesses assuntos, ao Conselho de Anciãos se reúne, que no passado era poucos anciãos que cuidavam disso. Hoje nós temos a reunião do grupo mais velho anciãos do Brasil, onde aqui é decidido soberanamente sobre o que deve ser feito, sobre uma situação, sobre outra. Tivemos diversas reuniões esses anos passados sobre o cálice, sobre a pandemia. Quantas reuniões tivemos, até poder dar um conselho para a Irmandade, aquele bom conselho que todos aceitam e que faz bem para o povo. Entenderam, irmão? É um trabalho constante e uma dedicação muito grande do Conselho de Anciãos, que normalmente é sempre os mais velhos dos estados e das capitais, e que vem aqui aqueles que já estão servindo a Deus há longos anos no ministério. Então, queridos irmãos, é isso que Deus prepara de passarmos. Mas como a hora já está indo, já é 3:45, vamos passar também mais um aqui, que é muito agradável. Mas esse aqui, vocês vão ficar sentindo-se envaidecidos por ser crente conosco aqui na Congregação Cristã no Brasil. Ouça isso aqui. A Irmandade sempre imagina, mas às vezes não tem a resposta ou não tem a informação adequada. Quantos prédios a congregação tem? Quantas coletas que Deus prepara? E é comprado terreno, e é feito congregação. Mas fica para quem isso aí? De quem é a Congregação Cristã no Brasil? Congregação Cristã no Brasil, nós temos aqui na página 9, o artigo 16 do nosso estatuto, que os irmãos podem procurar nas igrejas e arrumar e levar para os vossos maridos, e levar para os advogados, e levar para os médicos onde vocês trabalham, e mostram esse item 16 da página 9. Olha aqui, se um dia se der a extinção, chegar um dia que não houver mais crente na Congregação Cristã no Brasil, então, no Brasil, quando for comprovado que não mais existam fiéis que sigam a mesma fé e doutrina em todo o território nacional, aí vem, dissolvida a Congregação Cristã no Brasil, far-se-á a sua liquidação de conformidade com as leis em vigor, destinando-se o seu patrimônio para asilos, orfanatos, escolas e hospitais. Em outras palavras, não fica para nenhum ancião, não fica para nenhum administrador. Tudo que Deus prepara da Irmandade
pôr na coleta, nós compramos terreno, fazemos igreja e colocamos tudo em nome da congregação cristã no Brasil. E se um dia ela se dissolver, não tiver mais crente, que isso é humanamente impossível. Como é que vai se desintegrar uma obra dessa tão pura, tão santa, aonde ancião não recebe salário, cooperador não recebe, diácono não recebe, a Irmandade é livre para cooperar com aquilo que sente, e se não sente de contribuir, fica em paz. Não é lindo, irmã? Não vale a pena estar aqui? Não é como aí dá dinheiro e põe no nome do fulano, põe no nome do ciclano. Ele precisa ter uma casa lá no Campo do Jordão, ele precisa ter outra na Miami, e depois precisa ter outra lá não sei das quantas, e comprar um avião, e ele precisa de sapato de cromo, ele precisa de terno novo, e quem dá tudo isso é a Irmandade Pobre. Aqui a Irmandade Pobre faz igreja para o pobre entrar, senta humilde, entra com paletó, sem paletó, mas com traje decente, entra aqui e ouve a palavra. O patrimônio da igreja não vai para ancião e nenhum membro da igreja, vai para as escolas, vai para os hospitais, vai para os orfanatos, vai para os asilos. E quem que vai administrar isso? A lei do país, a lei vigente do país, e os magistrados é que vão decidir a quem ir, para onde ir. Não é maravilhoso? Vocês estão felizes? Deus que abençoe. É isso que nós temos que explicar para a Irmandade, tanto os presentes aqui como os que estão à distância. Isso são conselhos, caros irmãos anciãos e cooperadores, que ninguém explica nas igrejas. É por isso que Deus preparou hoje de fazer isto aqui no sistema online, para mexer com a terra. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, Deus seja louvado. Muitos ficam... É para quem que vai esse prédio aqui, para quem vai ficar... Nós não viemos aqui na igreja por causa de prédio, nós viemos aqui por causa de salvação. Jesus Cristo diz, tudo que vocês vê fica aqui, e o que você não vê é que você vai herdar. Viu? O homem, Jesus Cristo, o homem insensato, ele, o homem que ajuntou no seu tesouro uma grande quantidade de alimento, e depois sentou e olhou para os bens que entesourou, diz, goza regaladamente, minha alma, e tem tudo para você viver agora, não há mais preocupação. A voz divina, Jesus Cristo falando, diz, louco, Jesus falou, louco, esta noite pedirão a tua vida. Para quem vai ficar isso aí? Tudo isso vai ficar. Tudo que está fora do homem vai ficar. Mas tudo que tiver dentro e guardado dentro do homem é que vai com ele. Teu terreno não vai, a soma do banco não vai, os filhos não vai, a fazenda não vai, a cachoeira da fazenda não vai, teus animais de estimação não vai ficar tudo aqui. Mas quem que vai? O tesouro que está dentro do coração, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Não é bonito isso aí? Não é maravilhoso? Tem que vir congregar, gente. Vocês ficam lá fazendo bolo até a tarde. Levanta mais cedo, faz o bolo e logo. E come logo para ter hora para o culto.
Não é, Eliseu? Só por causa do bolo perde o corpo. Então, é o que Deus prepara. Vamos esperar a palavra agora. Deus seja louvado. Vem quem tem a palavra, irmão, venha ler a palavra. Flavinho, irmão Eliseu, outros aí, é Tércio, outros aí, os ancianos. Vem ter a palavra, vem. Kleber, aí o irmão Arnaldo, Dorival. Deus dá a palavra aos irmãos. Venham servir a Deus. É bonito isso aí. Irmão, aqui com essa turma aqui, vamos pedir a Deus e Deus ajudar nós, porque esse povo não se mexe. Senhor, traz a outra palavra. Você viu o que você levou? Vamos ler a palavra no 139 de Salmo. Cento e 139 de Salmo, é alguns versos até o 24. Vamos ler, por favor, para entender esta parte. Senhor, tu me sondastes e conhece-me. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima que não posso atingir. De onde me irei do teu espírito, e para onde fugirei da tua face? Se disser ao céu, se subir ao céu, aí tu está. E se fizer em Seol a minha cama, eis que tu ali também está. E se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua força me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são como para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Se eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos foram sobre o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formada, quando nem ainda delas havia. Esses versos só. É um louvor de uma extrema grandeza a fala de Davi, que ele aqui glorifica a Deus pelo poder de Deus. Fala pela onisciência, onipresença,
e onipotente Deus, que pode sobre tudo, é ciente sobre tudo e está em todos os lugares. Então, ele imaginava um homem na sua pequenez, que não poderia ser outro. Quanto pequeno que até parte de palavra ele diz, eu não sou como um verme na tua presença. Maneira que ele se sentia bastante humilde e bastante à vontade para poder glorificar o nome de Deus à altura que quisesse, porque ele se considerava pequeno e mínimo. Bem-aventurado quem pode considerar que Deus é grande na sua vida, e por Deus ser grande, glorifica Ele, porque nós somos pequenos. Então, queridos irmãos, Davi sabia que Deus era ciente de todos os seus caminhos e de todo o seu andar, por onde andasse, o Senhor era presente nos seus passos. Que diz aqui, tu me sondaste. Quando uma pessoa sonda o outro, a pessoa está andando por um caminho, um de longe está olhando o que está fazendo, sondando. Davi disse, tu me sonda, aonde eu estou indo, você está sempre me olhando, você me acompanha aonde eu vou. Então dizia, tu me conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe tu me conheces. Quer dizer, Deus não é que Deus fica longe, Deus é presente dentro do homem, Deus é presente dentro da pessoa. Jesus Cristo mesmo disse, se vocês me amarem, eu e meu Pai viremos em vocês e faremos morada. Quer dizer, que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Deus habita em nós. Então, o salmista dizia, tu me conheces de longe, tu sabes o meu caminho, o meu levantar, o meu assentar. E depois, até o meu andar, tu sabes, aonde vou, onde deito. Tu me conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra da minha boca, tu sabes o que eu vou falar. Então, ele glorificava a Deus por Deus estar presente sempre na sua vida. E essa glorificação trazia para dentro dele uma força de Deus, que quanto mais a gente glorifica a Deus, e quanto mais a gente se aproxima de Deus, aí que nós vamos ver que cada vez que se aproximamos dele, nós vamos sentir mais pequeno. Algum podia dizer, mas eu chegando perto de Deus, eu vou ficar grande. Não, chegando perto de Deus vai ficar mais pequeno. Põe o irmão, olha um prédio, ou olha uma montanha. Quando se olha a montanha de longe, parece que ela não é tão grande. Mas a hora que vai viajando pela estrada, e vai vendo, e vai chegando no pé dela, olha aquela rocha, o tamanho que é. Quanto mais o homem chega perto de Deus, mais pequeno ele fica. Quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele tem que glorificar Deus. Olha aquela montanha, a altura dela, qual é o peso dela, como é que vai fazer para subir nela. Não tem esforço, não tem jeito, não tem condição de chegar. Porque enquanto ele estava longe, achava que a montanha não era tão grande. Mas hora que chega perto de Deus, você vai ver como Deus é grande. Sabe por que Deus é grande? Porque você é pequeno. Sabe por que o irmão é pequeno? Porque considera Deus grande. E Deus é grande para quem? Para quem considera Ele grande. Para quem considera Deus pequeno, Deus é pequeno. Sabe, irmão, esta palavra é pequeno para quem? Para quem? Se você tem fé em Deus, que Ele cura câncer, Ele cura. Se você crê que Ele só liberta no lugar do melhoral, é só isso a tua fé. Mas quem crê que Ele expulsa espírito, leva câncer embora, leva as drogas embora, leva o crack embora, leva a cocaína embora, endireita a família, expulsa o maligno, a tua fé é grande, Ele é grande.
eu não recebo nada de Deus. É claro, e a palavra ainda empurra um pouquinho mais. Você não recebe nada porque você não crê. A hora que você crê verdadeiramente e saber que essa palavra não sou eu o pregador, mas é Deus que está falando no teu coração, então você vai sentir, Deus vai me libertar. Hoje o Senhor falou comigo. A força está no crer. Quem crer leva milagre. Quem crê, sai liberto. Quem crê, sente Deus. Quem crê, recebe a promessa. Quem crê, recebe dom. Então o salmista tem aqui num verso que ele diz: essa ciência é tal para mim maravilhosíssima. Como é que eu vou chegar perto de ti? É maravilhosíssima. Para onde irei eu do teu espírito? Se subir no céu, aí tu estás. Se fizer a minha morada lá em Seal, pôr a minha cama, lá também tu estás. E depois ele dizia: eis que aqui também, se tomar as asas da alva, de manhã quando o sol sai, e no fundo do mundo aparecem os raios, e aqueles raios amarelão. Ali, se eu olhar para a alva e ver aqueles raios infinitos e fortes nos meus olhos, e eu disser, vou subir num raio desse aí, num clarão desse aí, para chegar a Deus, ele diz, também não chego. Não consigo, nem montando na alva. E na manhã eu não consigo. E na extremidade do mar também não. Aonde eu vou, não consigo. Não te acho. Ele dizia ainda, se tomar a alva, habitar na extremidade, até ali a tua mão me guiará. Até ali a tua mão me guiará. E a noite, se eu esconder na noite, a noite para ti é como o dia. Aonde vou eu? Irmão, palavra é essa. Não tem jeito de escapar da presença de Deus. Senhor prometeu, filhinho, acautelai-vos, eu vos dou o reino. Ah, pequeno povo, espera que a minha presença venha. E o Senhor manda a palavra, não adianta. Se você mudar para outro país, Ele está lá. Se mudar para outro bairro, Ele está lá. Se você mudar de firma, Ele está lá. Aonde você estiver, você não escapa dos olhos dEle, que Ele prometeu, vou te salvar. Vou te salvar e você não vai escapar. Glória a Jesus. Irmão, alguém diz, eu vou fugir da presença de Deus, não vou congregar mais, eu não vou orar mais. Pode esperar, você não quer orar, mas a hora que Deus toma você, você tem que clamar, você vai ter que chorar, você vai ter que pedir. Vai precisar se humilhar. Deus é presente. Não diz no outro salmo, não fala? Eu sou a tua sombra, a tua direita. A sombra direita. Onde o homem vai, que a sombra dele não vai com ele. Nosso corpo físico, se nós for para cá, a sombra vai para lá, depende da posição do sol e da claridade, é o lado que a sombra vira para um lado para o outro. Ninguém conseguiu sair de casa e largar a sombra. E a palavra fala nesta tarde, você não vai deixar de ser acompanhada por Deus. Por onde você for, olha do teu ladinho ali. Se tem uma sombra, nunca diga eu estou sozinho. A minha sombra está aqui. Essa sombra é Deus. Essa sombra é Cristo.
Esta sombra é o poder de Deus. Esta sombra é a minha guia. Esta sombra é a minha proteção. Se alguém te afligir com a alma na mão, você olhar no chão e diz: a minha sombra está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Não está sozinha. É a palavra, o salmista diz: tu me sondas. Alguém que solta uma menina ou um menino para algum lugar e está desconfiado que ele vai para algum lugar, em vez de deixar ele sozinho, a mãe ou o pai diz: eu vou sondar ele. Vamos ver onde ele entrou. Vamos ver com quem ele está conversando. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai comer. Está sondando. Está só olhando, espreitando de longe. Deus manda esta palavra: eu estou te sondando. Eu estou te sondando. Você não vai se perder. Na mão do diabo você não cairá. O maligno está espreitando, mas Deus está sondando para guardar. E a palavra nesta tarde é essa: mal nenhum chegará na tua tenda. 1000 cai do lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus. Ah, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Nosso Deus e nosso Pai que está no céu, tributos de louvor a Ti elevamos, ao findar mais este santo culto que preparaste, de nós participarmos ou de forma presencial ou online. Mas neste momento receba os nossos louvores, Senhor. Agradecemos a Ti por este culto que foi aberto no nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador, dando a guia, a direção ao Teu servo, os hinos que cantamos.